Boa tarde a todos. Eu sou a Lucinéia, estou de gerente lá no SF Cidade Morena desde fevereiro de 2019. Está aqui comigo hoje a farmacêutica Maria do Rosário e a Ariadne representando o NASF, né? A fono do NASF. Vocês não reparem meu nervoso, tá? Porque é a primeira vez. Aqui eu pulei, né? Tá. Essa é a foto da nossa equipe, da unidade, né? Que a gente tirou agora, na semana passada, do Outubro Rosa. Tá um pouco da equipe aqui. Essa é a nossa identificação da unidade. A unidade, ela fica na região da Moreninha, na Avenida Jaguariúna, número 543. Fica bem na entrada da Moreninha. Fica do lado do Centro de Especialidade Odontológica. No fundo, na verdade, né? Bem na entrada ali da região da Moreninha. Esse é o mapa da nossa área de abrangência. Somos duas equipes, né? Só que agora a gente vai pegar um pouco de um território rural, ainda está em mapeamento, já está definido, mas ainda está em mapeamento. Em torno de 80 famílias, de uma região rural ali próximo da unidade. Essa é a nossa evolução de cadastro, né? Como somos duas equipes, a meta é 8.000 cadastro. Acredito que com esse novo território vai aumentar um pouquinho. Apesar que esse território, por ser área rural, são poucos as pessoas, né, que moram nesse território. Essa é a nossa carteira de serviços da unidade. Não foi realizado muitos procedimentos, né, na unidade, e esse DIU foi um DIU que foi, tem esses 2 DIUs foi inserido pela profissional ginecologista do NASF, que a nossa unidade, a gente não é contemplado com esse trabalho por conta de capacitação e de materiais mesmo, né? Esses aqui são alguns procedimentos que foi realizado em 2020, primeiro semestre de 2021. Esse é o nosso CISREG médico. O CISREG, a gente tem uma boa resposta, né? As nossas estratégias que a gente utiliza lá na unidade é verificação semanal, busca ativa desses pacientes, manter também o cadastro desses pacientes ativos no sistema, né? A gente verifica devolvido, os aprovados, e os agentes comunitários, eles fazem essa devolução para esses pacientes no domicílio. São 6 solicitantes, né, que são 2 médicos da unidade, mais a equipe LASF e a enfermeira, as 2 enfermeiras. Esses coordenadores aqui, o meu está um pouquinho diferente, porque agora os ACS, o perfil deles é de coordenador também, que mudou. Então, além do gestor, ainda tem os ACS que são coordenadores, e eu tenho uma reguladora que é a médica, né, que é da unidade. Então, assim, a gente tem uma boa resposta, né, do CISREG, e esses são os nossos números, basicamente, da unidade. O CISREG da odontologia, ele está um pouquinho diferente, né? A gente teve alguns problemas técnicos em relação a essas questões do CISREG da odontologia. Estamos aguardando um parecer, né? E a profissional, ela encaminhou já um documento, e a gente está aguardando, e também devido a alguns problemas de saúde, né, da profissional. Então, aí tem algumas coisas que estão um pouquinho pendentes em relação a essas questões. A ouvidoria, não são muitas, né, são um pouco, reclamação mais de serviços prestados mesmo, falta de profissional, estrutura física, sistemas. A sala de vacina ficou um tempo sem funcionar, acho que uns 90 dias, por conta de estrutura mesmo. E, às vezes, morosidade mesmo de atendimento e déficit de servidor, né? Servidor de atestado, com algum problema de saúde, e aí, enfim, aí mais essas questões das nossas ouvidorias.
A gente tem o perfil acadêmico da unidade, a gente tem o curso de graduação, né, que eu tenho a preceptora, que é a médica do programa Mais Médicos, e a farmacêutica. Então, são 3 preceptoras e a enfermeira também, que é preceptora, e só de graduação, a gente não tem de curso técnico. Não tem nenhuma pesquisa em andamento, por enquanto. Aí tem as reuniões de educação permanente, na verdade, a gente colocou 6 aqui em 2021, mas as reuniões de educação permanente são constantes na unidade, principalmente na pandemia, né? Porque é o tempo todo a gente passando notas técnicas, resolução, todas essas mudanças que a gente teve de 2020 e 2021. Então, as reuniões a gente tem constantemente, né? Principalmente de educação permanente. As reuniões intersetoriais a gente não teve, né, nesse semestre. Aí agora a gente está retornando com as ações do PSE, agora no segundo semestre de 2021, e a reunião do Conselho Local. A gente já realizou a eleição agora, e já foi realizado 2 ações do PSE nas escolas do território. Agora eu vou passar para a Ariadne, que ela vai falar um pouquinho do trabalho do NASF na unidade. Olá, boa tarde. Bem, a nossa equipe NASF é composta por 2 médicas, pediatra, ginecologista, eu, fonoaudióloga, temos fisioterapeuta, profissional de educação física e a psicóloga. Bem, nós percebemos assim, no começo está bem batido, né? A gente sabe que a pandemia deu uma complicada, os grupos estavam suspensos. Essas PICs, na verdade, são feitas tanto na saúde do servidor quanto com os usuários, né? Temos a dificuldade, como qualquer outra unidade, seja de espaço físico, seja de material, mas a unidade nos dá esse suporte. Ela sempre nos auxilia de como proceder, de como fazer, sempre, né, pensando nas estratégias, como que a gente pode executar da melhor forma que a gente consegue o nosso trabalho, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, nas consultas compartilhadas e nas reuniões para discussão de caso, que a gente evita muito encaminhamento desnecessário, procedimento desnecessário, e fica coisas mais assertivas para o usuário, né? Ele sai lá da unidade com o problema dele resolvido. Reabilitação pós-Covid, a gente não conseguiu montar um grupo pelo número da demanda mesmo, então esses atendimentos foram feitos de formas individuais. A educação permanente foram feitas 5, os PTS foram solicitados pela Rosário, né? E há pouco agora está voltando os grupos, né, de tabagismo, emagreçusa, então a gente vê que daqui para frente a tendência desses indicadores é melhorar, ter uma melhora, né, nos indicadores daqui para frente. A equipe é muito acolhedora com nós, a gente sempre consegue tudo que a gente quer na medida do nosso possível, certo? E por enquanto é isso. Boa tarde a todos. Eu sou Maria do Rosário, sou farmacêutica. Estou na prefeitura há 15 anos, né? Dentro da unidade do Cidade Morena, há 7 anos. E aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito das visitas domiciliares, né? Então, como a Ariadne falou, está um pouco batido dizer, né, a questão da Covid-19, a questão da complicação que isso trouxe dentro das nossas unidades, né? Além disso, nós também tivemos outros problemas, né? Isso se aplica mais no ano de 2020, em que a gente teve restrição, né? Com relação a essas visitas, fazendo atendimento principalmente aos pacientes que estavam numa condição muito mais vulnerável e que necessitavam desse olhar, de um olhar mais apurado, né, em relação a eles. Mas em 2021 a gente também tem alguns pontos que fizeram a diferença e que acabaram dificultando o nosso trabalho dentro da unidade. Principalmente no que diz respeito à questão da composição da equipe de enfermagem. No caso da enfermeira, nós temos 2 equipes, só que desde dezembro do ano passado, nós estamos trabalhando apenas com uma enfermeira dentro da unidade. E essa enfermeira, então, ela acaba priorizando os atendimentos dentro da unidade, e as visitas domiciliares que ela realiza são mais voltadas
em questões de demandas, né, ou em casos de pacientes que são mais graves. E com relação ao atendimento médico, também vocês podem observar que tem uma queda ali, né? Aliás, nós tivemos um aumento em relação ao ano passado, mas ainda assim é pouco em relação à meta. É pouco em relação ao que poderia ser cumprido, mas isso se deve também pela falta do profissional, né? Que nós tivemos um problema um tanto quanto delicado, né? Durante o ano de 2021, com a apresentação de diversos atestados, a falta do profissional dentro da unidade, e quando ele se encontra na unidade, então prioriza o atendimento para os pacientes que estão buscando, né, a unidade, no caso, a livre demanda. E isso acaba atrapalhando um pouco a questão da visita, né, porque prioriza mais os casos mais delicados. Em relação à enfermagem, nós tivemos um aumento, né, a visita com relação ao nível médio, mas ainda pode ser melhorado, nós reconhecemos, né, que esses números ainda podem ser melhorados. Nós não temos assistente social dentro da nossa unidade, e a nossa odontóloga também, tanto como aconteceu nas outras unidades, não houve visita durante esse período, né? Em relação às doenças transmissíveis, na nossa unidade, no ano de 2020, nós tivemos apenas um caso, né, de tuberculose. Esse caso era um paciente jovem, que acabava mudando muito de residência, de local. Ele iniciou o tratamento, né, fez a coleta, né, a cultura do escarro, no caso dele, iniciou o tratamento, fez 3 meses certinho, só que depois ele acabou abandonando e a gente não conseguiu entrar em contato novamente com o paciente, não conseguimos localizar. E os contatos dele, apesar da gente ter convidado, ter convocado, ter mandado o ACS, a enfermeira ter visitado, falando da importância de fazer a coleta, né, do escarro, eles não procuraram a unidade. Em relação à hanseníase, no ano passado nós tivemos um caso de cura, né? Esse caso, o paciente ele morava sozinho, então por isso vocês estão vendo que ali não tem o exame dos contatos, né? E em 2021 nós tivemos um caso que iniciou o tratamento agora em junho, então está em andamento. Essa mesma paciente também a gente não pôde colocar ali o valor porque ela mora sozinha, também não tem contato para fazer o exame, né? Em relação ao perfil da população cadastrada no Bolsa Família, vocês podem ver que se mantém mais ou menos na mesma quantidade, tanto em relação ao número de cadastro, como também em relação à questão do acompanhamento. Gestantes e o pré-natal. No primeiro semestre de 2021, nós tivemos 44 gestantes que encerraram o seu pré-natal, né, que fizeram ele corretamente, sendo que dessas 44, 5 gestantes eram menores do que 20, de 20 anos, né? Os números em relação ao acompanhamento dessas consultas da gestante, que são realizadas tanto pelo médico como pelo enfermeiro, a gente vê que o número ainda está baixo, né? 58% em 2020 das gestantes acompanhadas e 67% em 2021. A gente sabe que esse número pode ser melhorado, mas, de acordo com a nossa rotina, nós sabemos que a maioria dessas nossas pacientes, elas fazem mais do que 6 consultas, porque 6 consultas é muito rápido de conseguir. Eu acredito que ali, conversando com a Lucinéia, está ocorrendo um erro na questão da digitação, tá? E 62% dessas nossas gestantes, elas conseguiram iniciar, então, o pré-natal antes da 12ª semana de gestação. Não tivemos gestantes sendo encaminhados para visita na maternidade. Tivemos, no ano passado, 4 gestantes de alto risco. Nesse semestre de 2021, nós tivemos 8, e ambos os números, né, foram acompanhados em conjunto com a nossa unidade. Em relação aos óbitos maternos, fetais e infantis, infelizmente, nós tivemos o óbito de uma adolescente, né, de 19 anos. Não tivemos óbito fetal, não tivemos óbito infantil, graças a Deus, né? Esse óbito um caso foi discutido, então, no comitê, dentro da unidade, nós realizamos, sim, quando acontece qualquer problema mais grave com os nossos pacientes, é feita uma reunião de equipe, né? E é debatido esses casos. Apesar desse caso, em si, um caso pontual, essa jovem de 19 anos, ela acabou cometendo suicídio, né, por intoxicação exógena, ela ingeriu uma quantidade excessiva de medicamentos e acabou indo a óbito. Então, é um caso de uma causa não previsível,
né? Mas nós entendemos que essa questão das emoções é algo muito instável, né? Então, principalmente em relação às mãezinhas, né, que estão gestantes, existe uma instabilidade muito grande na questão das emoções. Então, a gente compreende que talvez estabelecendo um vínculo maior com essas gestantes, a gente consiga ter esse contato, a paciente ter uma confiança maior, né, nos profissionais da unidade de saúde, e com isso a gente conseguir ter esse olhar, né, mais delicado em relação a diversas questões que afligem a mãe, principalmente no pós-parto, né? Então, dentro disso, a gente entende que dá para a gente fazer uma busca ativa dessas gestantes, né, para realizar esse acompanhamento, estabelecer um vínculo. Mais para frente, a Lucinéia vai falar a respeito do que a gente pretende fazer, né, montar esse grupo de gestantes para estar conversando, para estabelecer realmente esse laço com essas pacientes, ter essa amizade, que é esse o objetivo, né, da atenção básica. Também pretendemos fazer a busca dessas gestantes para que elas iniciem esse pré-natal antes, né, da 12ª semana de gestação, e realizando também ações educativas nesse grupo de gestante que vai ser estabelecido agora, né, a partir do mês de outubro. Para que a gente consiga fazer esse acompanhamento, né, fazer essa busca, nós pensamos na designação de um servidor que poderia ficar responsável, né, semanalmente, para fazer esse controle dessa consulta de gestantes e, com isso, fazer a busca dessa gestante faltosa. Então, porque a gente sabe que tem que ter um número X, né, de consultas, e ele já vai conseguir detectar, assim, para que a gente não perca o vínculo, né, com a paciente. Com relação às ações, a gente pode elaborar um cronograma com temas que são pertinentes à gestação, ao cuidado da criança, situações como também já foi citado em relação ao engasgo, que é muito comum, né, com os recém-nascidos, e a sensibilização de todos os servidores da unidade para que se entenda, né, que não é um trabalho que é apenas da enfermeira ou do médico, e sim é de todo mundo da unidade, desde o administrativo, o agente comunitário, todos têm que ter essa consciência, né? Em relação à consulta farmacêutica, é o programa de controle do tabagismo. Desde que eu estou na unidade, já é implantada a consulta farmacêutica, porém, né, nos anos anteriores, a gente não tinha a consulta farmacêutica como um indicador de saúde, né? Então, agora nós temos, no ano passado, eu passei o primeiro semestre de 2020 afastada por um certo período, e a partir do segundo semestre, então, eu retomei com as consultas, realizando 49, e no primeiro semestre de 2021 foram realizadas 91 consultas. E aqui eu aproveito para puxar a sardinha para o meu lado, porque em relação à questão do profissional farmacêutico, né? O profissional farmacêutico é um profissional que ele tem qualificação, que é um profissional capaz de fazer esse atendimento aos pacientes, de poder contribuir com relação à unidade, nos pacientes hipertensos, nos pacientes diabéticos, né? Dentro da consulta farmacêutica, nós fazemos tanto a questão da gestão do medicamento, avaliando se o paciente ele está tomando corretamente sua medicação, com isso evitando o desperdício dos medicamentos, né? Evitando que ele seja polimedicado, não por insuficiência da medicação, e sim pelo uso incorreto dos medicamentos que ele faz, né? Que ele não toma corretamente. Além disso, o profissional ele pode atuar tanto na prevenção, fazendo ações educativas, pode fazer a questão do rastreamento de doenças, né? Nós também fazemos o cálculo, né, do risco cardiovascular, da taxa de filtração glomerular, dentro da consulta farmacêutica, tudo isso estabelecido. Com isso, a gente também melhora a questão da segurança e faz um atendimento compartilhado com o médico, né? Então, assim, sempre que possível, né, na maioria das unidades, se fosse possível, colocar um farmacêutico, isso é de extrema importância, porque é um profissional qualificado, mas que fica preso dentro da farmácia, não conseguindo fazer esses atendimentos, né? Auxiliar na unidade, a gente vê que os números acabam sendo baixos do acompanhamento do hipertenso e diabético, sendo que o farmacêutico ele também pode contribuir através da consulta farmacêutica. Nós não temos o programa de controle, né, de cessação tabágica dentro da unidade, e no ano de 2021, nesse primeiro semestre, 3 pacientes foram encaminhados para participar do programa, né, em outra unidade. Bom, como eu falei na questão da visita domiciliar, em relação aos profissionais que nós tivemos
essa dificuldade com eles dentro da nossa unidade, isso também reflete na questão dos indicadores, mas também a gente acredita que um pouco do número abaixo do esperado se deve a erros, né, na digitação, nessa questão dos códigos, né? A questão do CIAP, de onde a gente coloca isso, muitas vezes pode acabar gerando esse erro, a gente não consegue puxar esses dados. Em 2020, da população de crianças, né, menores de 3 anos, nós tivemos 26% do atendimento foi feito a elas. Esse semestre, a consulta da enfermagem foi mais baixo, como eu já disse, uma enfermeira atendendo na unidade, fazendo todo o fluxo da unidade, né, a escuta qualificada, a classificação de risco, atendendo às demandas, realizando os outros testes dentro da unidade. Isso acabou dificultando o atendimento dessa população específica. A consulta médica também, o número está baixo, mas isso a gente pretende melhorar, né, estabelecendo na unidade, fazendo uma reunião. Por isso que também é bom quando a gente vê nos gráficos, a gente vê números, né? Porque a gente consegue quantificar. A gente sabe que não está a contento, mas a gente não tem noção do tanto, né? Tudo isso pode ser melhorado, né? Tudo isso desde que a gente consiga estabelecer um plano, estabelecer as estratégias para que a gente consiga atender essas crianças, né? Fazer essa busca ativa dessas crianças. Na questão das crianças de 0 a 10 anos também, é um número baixo, né? 13,84%. A consulta do RN, em 2020, 95% desses RN realizaram o teste do pezinho. Nesse primeiro semestre de 2021, a gente teve uma queda e, procurando saber isso com os agentes comunitários, com a equipe de enfermagem, eles informaram que a maioria desses pacientes que não fez o teste do pezinho porque já tinha feito na maternidade. O atendimento ao adolescente, também o mesmo caso. Primeiro semestre de 2021, apenas 15% dessa população foi atendida, né? Em relação ao programa de saúde na escola, nós já fizemos 2 ações, né? Que nós temos pactuado duas unidades para realizar as ações. Nós já fizemos a ação nesse primeiro semestre de 2021, no EMEI e numa escola próxima à unidade. Em relação à saúde da mulher, as consultas de enfermagem, consultas médicas à gestante, nós estamos acima de 100%, né, do atendimento, cumprindo essas condições de 2 consultas, né, realizadas pela enfermeira e 4 realizadas pelo médico. Em relação ao odonto, também temos esse problema, tivemos essa dificuldade enfrentada no ano de 2021, né, da ausência da profissional dentro da nossa unidade, que acabou refletindo um pouco na questão do atendimento, porque durante o período em que ela esteve atendendo, foi priorizado a livre demanda, assim que normalizou, né? Normalizou não, assim que a gente voltou a atender, então ela já estava fazendo esses atendimentos de acordo com a livre demanda, e em relação às gestantes, são as gestantes que foram encaminhadas pela enfermeira ou pelo médico, para que fizesse esse atendimento, por isso a gente teve uma elevação no número. A consulta de puerpério, nós tivemos 61% das nossas puérperas sendo atendidas e, infelizmente, não pudemos realizar a consulta, a visita domiciliar, né, na primeira semana do pós-parto. Em relação ao tratamento, a doença transmissível, no caso da sífilis, em 2020 nós tivemos 6 casos, em 2021, tivemos 2 casos até o momento que foram notificados, sendo que 100% dessas gestantes, elas receberam toda a orientação no momento do atendimento e também foi prescrito o tratamento adequado. Porém, a gente sabe que as pessoas têm o seu livre-arbítrio, né? Infelizmente, no ano de 2020, nós tivemos uma sífilis congênita de uma paciente que interrompeu o tratamento, apesar da orientação que foi dada. Ela não seguiu corretamente em 2021 também, sendo que uma da que aconteceu em 2021 era uma usuária de droga, que a gente perdeu o contato, né, durante o período, ela não realizou o tratamento adequado e depois a criança nasceu com sífilis congênita. Em relação aos testes de HIV, nesse primeiro semestre de 2021, nós tivemos 3 pacientes. Esses 3 pacientes, eles, na verdade, já eram pacientes que faziam o tratamento, mas que no momento do atendimento, eles não comunicaram à enfermeira, tá? Eles já fazem um acompanhamento no CEDIP. Dentro da nossa unidade, nós já temos 4 pacientes, né, que fazem o tratamento para o HIV,
compartilhado, né, com a nossa unidade também, sendo acompanhado. E ali o número de pessoas atendidas, acho que a gente errou na hora de colocar, é o mesmo do pessoas com cuidado compartilhado. Em relação à saúde do homem, o homem, ele por si só, ele já é uma população que é um pouco mais difícil da gente ver dentro da nossa unidade, principalmente nessa faixa etária, né? Que geralmente trabalha, tem dificuldade de faltar no serviço, mas ainda assim a gente tenta captar esses pacientes. Normalmente a gente faz ações, né? Principalmente na novembro, né? Então acredito que esse número que está abaixo em 2021 tende a se elevar, porque em novembro a gente vai programar as ações para fazer o atendimento a essa população. Em relação à consulta do pré-natal do parceiro, das nossas gestantes, a grande maioria que comparece à nossa unidade, muitas vezes elas não têm um parceiro fixo, não têm um esposo, né? Não são casadas, mas sempre que são, a gente convida, né, o seu parceiro para fazer o pré-natal, né, do parceiro, né, fazer todas essas orientações, explicando a necessidade de fazer o acompanhamento. Então, nós tivemos 43,9% desses parceiros que a gente conseguiu dar esse atendimento, né, e principalmente registrar o atendimento no sistema. Em relação à saúde do idoso, também, dentro da nossa unidade, nós não temos nenhuma instituição, né, de permanência do idoso que a gente atende dentro do nosso território, né. As consultas médicas, tanto da enfermagem como do médico, e as visitas domiciliares também estão um pouco abaixo do que a gente espera, né? Mas tudo isso nós pretendemos elaborar ações para poder melhorar o número. Como eu disse, nada melhor do que a gente enxergar através de números, de gráficos, né? Onde que a gente precisa trabalhar. Sempre se esforçando, sempre trabalhando para poder fazer o melhor e atender mais essa população, conseguir melhorar esses números, porque não são apenas indicadores, né? São vidas que a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo ir até elas, mas tudo é um caso pontual que a gente pretende melhorar. Vou dar continuidade aqui nos nossos indicadores para finalizar. As ações de saúde bucal na unidade, acho que a Rosário já falou algumas coisas, né? Foi realizado demanda espontânea em atendimento de urgência, acolhimento desses pacientes na medida do possível, né? Conforme conseguiu, foi realizado esse atendimento de pré-natal também, foi pouco, mas teve um pouco, ainda teve algumas pacientes atendidas. Esse fluxo aqui, que esse nome diferente, né, que eu não vou falar, senão vocês vão rir de mim, esse fluxo de fast track aqui, acho que todas as unidades tiveram que se virar, e assim, a gente teve que se reinventar, e eu agradeço imensamente a minha equipe, o NASF, eu acho que o NASF foi o pioneiro, né, a Eliana chegou ali, agora, eu contei muito com eles e com a unidade toda, com o pessoal do distrito, para orientar a Luciana, Grazi, não vou falar o nome, senão vão ficar... E, assim, a gente teve que se reinventar, né, em relação a esse fluxo, e ainda até agora, né, a gente ainda está na mesma situação. Na unidade, a gente realizou o teste rápido, né, primeiro era aquele teste, o rápido de antígeno, realização de monitoramento, né, de casos suspeito confirmado de COVID, vacina, esse número de visita domiciliar de técnico de enfermagem se deve também a essas vacinas de acamados e domiciliados, né? Que eles tiveram que retornar várias vezes para fazer essas vacinas. Entre outras situações, né, que ocorreu. Esse indicador aqui de saúde nutricional, né, acho que foi essa semana ou foi a semana passada que foi o dia, né, da alimentação e nutrição, a gente sabe que está muita evidência, a gente sabe que a nossa área é uma área que ela tem um grande percentual de pacientes obesos com IMC acima de 30, né? E é um indicador, não digamos que seja indicador, seria um parâmetro assim que a gente teria que considerar, né? Só que na unidade a gente já tem um grupo agora, recém-formado, que é um grupo que chama Emagrecer SUS,
né, que é com o NASF, com as enfermeiras, só que igual assim, o pessoal falou de manhã, que não consegue, elas não têm acesso para colocar essa digitação no SUS, né? Mas, assim, são percentuais que a gente precisa começar a melhorar e colocar e digitar, né? Porque já é realizado. Essas doenças também, hipertensão e diabetes, né? A gente tem um número... tá um pouquinho... não está muito ruim, né, os acompanhamentos aqui de hipertensão diabético, mas esse percentual aqui se deve também aos médicos que faz o acompanhamento desse paciente na unidade, né, porque o enfermeiro está sozinho, né, na unidade a maioria do tempo, fazendo demanda espontânea, classificação de risco, fazendo as outras atividades, né. A avaliação do pé diabético também precisa melhorar. Aí aqui a gente tem as consultas, né, de hipertensão, né, vocês podem observar que aqui os pacientes, na verdade, ele está sendo atendido mais pelo médico mesmo, por conta dessa questão mesmo do RH, né, da enfermeira. Aí tem os indicadores do Previne Brasil, que também eles, agora no segundo quadrimestre, ele está um pouquinho melhor, né, até por conta que já está retornando os atendimentos na unidade, né. Esse percentual aqui de hemoglobina glicada que o pessoal falou que estava sendo feito de forma errônea, errada lá na digitação, né? Aí a Rosário acho que conseguiu verificar essa questão. Eu acho que acontece o mesmo problema do MAP, porque todos os pacientes, quando passam, tanto por consulta com o médico, né, ele acaba sendo solicitado o exame da glicada, né, porque é um parâmetro essencial para avaliação, né, da condição do paciente. Mas, como eu conversei, acho que com o Dr. Túlio, né, o erro está mesmo no campo onde a gente estava digitando a glicada, tá? Então, acabamos colocando ali 100%, por quê? Porque todos os pacientes, eles acabam fazendo essa avaliação, tá? Aqui. Já está acabando o meu tempo, eu vou ter que acelerar aqui. O indicador dentro do esperado aqui, né, a gente tem uns indicadores assim um pouquinho, tá bem baixo, mas esse daqui da gestante das puérperas a gente conseguiu, né, agora nós vamos montar esse grupo de gestante, fazer esse fortalecimento de vínculo com a equipe, sensibilização realmente da equipe em relação à importância, né, desse pré-natal, desse início de pré-natal, né, dessa gestante no primeiro trimestre, dessas busca ativa, dessas pacientes faltosas. Então, a gente vai montar está com essa estratégia agora para esse segundo, último, né, quadrimestre e para o ano de 2022. Né, aí aqui a puricultura nossa está muito abaixo, né, e aí a gente também montou essa estratégia aqui para fazer essa busca ativa dessas crianças. Agora, retornando ao CENIF, eu acredito que melhorou mais, né, que as mães buscam mais agora a unidade. Um pouco era realmente por conta do isolamento, né? Agora estão indo para fazer vacina, né? Que estava bem baixo também a questão. E agora, e essas ações, né, no CENIF na escola para melhorar esse indicador. Os pacientes diabéticos com avaliação do pé também, na verdade, a gente já retornou os atendimentos dos pacientes diabéticos no ano passado. Nós retornamos assim com grupos menores a partir de junho de 2020, porque a gente percebeu que esses pacientes eles estavam muito desgarrados, né, no território. Eles não estavam buscando a unidade, não estava sendo aferido o PA nem glicemia desses pacientes. Eles iam na unidade somente quando terminava a receita, para eles fazerem o atendimento com o médico. A gente decidiu, em conjunto com as meninas do distrito, voltar a esses grupos menores, com 12 pessoas, 12 pacientes, com pacientes assim, né, para evitar também a aglomeração. É tipo uma espécie de agendamento mesmo com esses pacientes. E aí agora a gente já está retornando, né, e melhorou. E nesses grupos agora, nesse segundo semestre, a gente já começou a fazer a avaliação dos pés desses pacientes também. Então, já deu uma melhorada nessa questão desse acompanhamento desses pacientes. As ações de Covid,
acho que toda a unidade, né, a mesma coisa, capacitação da equipe, relação de teste rápido, realização de SWAB, que ainda está sendo realizado, consulta médica e de enfermagem, né, de demanda espontânea, o telemonitoramento dos casos suspeitos, as visitas domiciliares dos ACS, encaminhamento pós-reabilitação pós-Covid, tanto para acompanhamento do NASF como para outras regulações, né, no caso da PAI. Ainda continua, né, sendo realizado, graças a Deus, agora bem menos, esses atendimentos. Aqui são os nossos contatos. Aí tem aqui um Instagram, tem os telefones, a gente usa o Facebook da Secretaria e tem o Instagram que é do PET, que era o Programa de Saúde na Escola que tinha na unidade. E aí foi usado, né, o ano passado e a gente ainda continua usando ele. Aqui tem uma frasezinha. Eu sou parte de uma equipe, então, quando venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Sempre eu falo isso para eles, né, que, principalmente num caso desse agora, que a gente veio, eu estou aqui representando uma equipe, né, e os números, é o resultado do nosso trabalho com essa população. E a importância, né, que, na verdade, a importância nossa ali é o atendimento de qualidade para essa população. Então, é uma frase do Ayrton Senna, acho que já fez uns 30 anos esse ano, né, que partiu. Então, eu fecho com isso, agradeço a todos. Então, é isso, gente.